Bem-vindos, né, ao segundo dia do projeto Trictipos. Para quem perdeu semana passada, esse projeto a Francine que idealizou, e aí ela me convidou e também o Lucas, para a gente estar falando um pouco do que foi falado no Hecate Simpósio 2021. Então, aconteceu no mês passado, o Hecate Simpósio reuniu pessoas, né, do meio catino do mundo inteiro, organizado pela Sorita Deste. E aí, para trazer em português para vocês, porque o simpósio foi todo em inglês, a gente conversou com a Sorita, né, no caso a Francine, e aí ela autorizou a gente a estar fazendo esse projeto. Então, a gente vai apresentar um pouco das palestras para vocês. No caso, o simpósio foi numa quinta, sexta, sábado e domingo. Então, semana passada a gente já falou das palestras de quinta e de sexta, que foi mais curtinho, e hoje a gente vai falar das palestras que aconteceram no sábado, tá bom? Então, só repetindo um pouquinho, né, para quem não estava aqui, ou para quem não viu o vídeo, então o projeto, como eu disse, traz as informações em língua portuguesa. Qual que é a nossa ideia por trás disso? Né? Disseminar as informações com embasamento em referências mundiais das pesquisas ECAT. Infelizmente, no Brasil não chega tanto essa informação, mas a gente tem muitas pessoas no meio catino, né, principalmente que falam inglês. Então, a gente quer trazer isso para você. E só reforçando, então, a gente não tem nenhum fim lucrativo, né? Apesar de vocês fazerem parte da comunidade Caverna de Hecate, outras pessoas do Círculo de Datoforos, a gente até criou outro nome para o projeto Trictipos, que é um epíteto que significa três vozes, para ser uma coisa separada disso. Então, como eu disse para vocês, hoje a gente vai falar sobre o que aconteceu no sábado. Trouxemos algumas palestras aqui. Então, a primeira é os muitos nomes de Hecate, que é sobre os epítetos, que eu vou estar falando agora em seguida. Depois a gente vai falar sobre o revelado e a pesquisa, Francine, que vai falar um pouco desse tema, que é o tema polêmico que eu falei para vocês. Depois o Lucas vai falar sobre Seguindo as Tochas de Hecate, né, que é um projeto que tem mapeando Hecate no mundo inteiro, e depois sobre os mistérios de Hecate dos Balcãs. Então, já vou começar direto com a primeira palestra. Então, só reforçando o que eu já falei semana passada. Eu vou estar falando aqui para vocês o que a palestrante, no caso a Sorita Deste, falou, tá? É lógico que eu não vou falar igualzinho ela, porque é ela que fez a palestra, mas trazendo algumas ideias do que ela trouxe, alguns conceitos, e aí transmitindo para vocês, e no final aí a gente vai discutir, também ter a opinião de vocês nesses assuntos. Então, para quem não conhece, a Sorita Deste atualmente é a maior autora aí sobre Hecate, ela tem diversos livros, ela é bastante respeitada, né, até pelo caráter de pesquisa do trabalho dela, muito bem feito, e também ela acabou criando, junto com outras pessoas ali, o Covenant of Hecate, então é uma pessoa muito conhecida no meio hecatino. Se você não conhece, procure, porque a Sorita é maravilhosa. Então, pode ir. Então, nessa palestra, Sorita, até em inglês, o nome dessa palestra eu coloquei, né, muitos nomes de Hecate, mas é que em inglês ela colocou Many Named Mother of the Goddess, Many Named Mother of God, seria a deusa dos muitos nomes, mãe dos deuses. E aí ela até pegou desse hino a Hecate e Janus, do próprio Diácono, e ela começou lendo esse hino. Só que essa versão que ela leu foi em inglês, né, obviamente, e aí eu trouxe a versão em português até para vocês conhecerem, quem não conhece, e a gente lê junto, e aí depois eu vou contar algumas coisas. Essa tradução é uma tradução livre por mim, tá? Eu não sou tradutora, não sou formada em letras, nada, sou enfermeira, então não tem nada a ver, mas no meu livro eu trouxe, no Bruxaria Catina, eu trouxe uma tradução livre mesmo do inglês para o português, né? Por falta de uma tradução por uma pessoa melhor, assim, nesse tema. E aí eu vou estar lendo para vocês, se vocês também quiserem ler, né, na casa de vocês, acompanhar. Então vamos lá. Salve, Mãe dos Deuses de muitos nomes, cujos filhos são justos. Salve, poderosa Hecate do limiar. E salve também ao antepassado Janus, imperecível Zeus. Salve a ti, Zeus, o mais alto. Molde o curso da minha vida com luz luminosa e deixe-o carregado de coisas boas. Tire doenças e males do meu corpo, e quando minha alma se enfurecer com coisas mundanas, livra-me, purifica-me com seus rituais que elevam a alma. Sim, ofereça-me sua mão, eu rezo, e revela-me os caminhos de orientação divina que desejo. Então eu devo contemplar aquela luz, preciosa luz, de onde eu posso fugir do mal de nossa origem sombria. Sim, ofereça-me sua mão, eu rezo,
E quando eu estiver cansado, leva-me ao paraíso da piedade com seus ventos. Salve, Mãe dos deuses de muitos nomes, cujos filhos são justos. Salve, poderosa Hécate do limiar. E salve também ao antepassado Janus, imperecível Zeus. Salve a ti, Zeus, o mais alto. Eu gosto muito desse hino, inclusive eu tenho até no meu Grimório de Hecate, tem a versão em inglês, né? E aí eu até grifei aqui que foi uma coisa que a Sorita pontuou, então, nesse hino. A gente vê que na primeira linha lá, eles equalizam, né? Equalizam, a gente fala mais em inglês, mas colocam como a mesma coisa Hecate e a mãe dos deuses. E também eu coloquei na terceira linha, grifado, se vocês verem, eles também colocam Janus como se fosse o mesmo deus que Zeus. Mas é aí que entra essa parte. Será que Hecate é a mesma deusa que a mãe dos deuses? Ou será que Janus também é Zeus? Então é isso que a gente vai discutir hoje. Então, quando a gente fala dos muitos nomes de Hecate, é o que a gente costuma chamar, então, dos epítetos, né? E os epítetos, tem muitos epítetos de Hecate, tanto que também no meu livro eu trago uma lista bem grande para vocês, mais de 200 epítetos. E aí é muito interessante, assim, modéstia à parte não, né? Eu gosto muito dessa parte dos epítetos. E, então, a gente vai entender um pouquinho o que a Sorita trouxe, quais são as funções, para que servem esses epítetos, esses muitos nomes de Hecate. Então, primeiro, alguns epítetos de Hecate representam uma sincretização com outra divindade, quer dizer, ela foi ali, juntou, né, Hecate com outra deusa. Novamente, não significa, por exemplo, que Ísis e Hecate são a mesma deusa, mas em algumas partes elas são comparadas, né, elas são sincretizadas. Então, representa, alguns epítetos trazem isso de Ísis e Hecate, Hecate, Selene, Artemis, Hecate, Diana, Hecate. A segunda função do epíteto também é um papel de culto da deusa. Então, no caso, Hecate Corotrofos, que seria nutriz dos jovens ou enfermeira dos jovens, né? Não enfermeira no sentido da profissão, mas como se fosse uma ama, né, das crianças ali. Então, nesse caso, é um papel de culto de Hecate, que descreve uma função dela, né, com as crianças. Tanto que nessa estátua que eu coloquei, que a Sorita tirou a foto, Hecate com uma criança no colo, né? Infelizmente está quebrada a estátua, então a gente não vê o rosto dela em um dos braços, mas a gente vê claramente que ela tem uma criança de um lado e um cachorrinho embaixo. Então, ambos são ligados com essa questão dos partos, de Hecate reger as crianças, né? Os epítetos também, eles podem ser classificados como títulos honoríficos. Então, o que seria? Algo que Hecate, no caso, conquistou ali conquistou assim naquela região para aquele povo, ou enfatiza algo que é poderoso sobre ela, algum acontecimento. Então, no caso de Soteira, por exemplo, que é Salvadora, a Sorita conta que foi numa região que Hecate alertou aquela cidade para eles que eles não fossem atacados ali por outros povos, né? Então, a partir disso, eles começaram a chamar Hecate de Soteira. É um dos motivos de ser chamada de Soteira. Então, os epítetos também podem ser descritivos, isto é, para descrever algo na aparência da divindade. Então, aqui ela colocou exemplos de Fósforos, né, que é portadora da luz. E também a gente tem diversos, esse é um exemplo, né, mas tem epítetos também que falam que Hecate usa sandálias de ouro, que ela carrega, que ela tem a serpente, que ela tem folhas de louro no cabelo. Então, tem epítetos descrevendo tudo essas características da deusa, né, na aparência física, entre aspas, né, da divindade. Também tem a questão do lugar particular. Então, no caso, Propilaia, que é a deusa diante do portão, representa onde os altares de Hecate eram colocados, né, seja nas regiões ou nas cidades. Então, Propilaia, ou no portão de uma cidade, ali como protetora do local, ou também na frente das casas, né, Propilaia. Também a gente tem a Nódia, que é na estrada. E também até lembrei, essa questão do lugar particular, ela tem alguns epítetos que eu não vou lembrar de cabeça agora, mas que daí se refere a determinada região. E aí outra função dos epítetos é sobre a polionimia, que seria isso, o uso de muitos nomes com o mesmo objetivo. Então aí no caso a gente vê em Metamorfoses que Hecate é outro nome para Ísis. Então aí que fica essa confusão, né? Principalmente também nos papiros mágicos gregos, Hecate aparece com vários nomes. Tem a hora que ela é chamada de Selene, de Perséfone, de Mene, que mais? De Ártemis.
Então, confunde mais a nossa cabeça. Será que é a mesma deusa? Será que não é? Quem é Hecate, quem não é? Então, é bem confuso mesmo. Então, só puxando isso que eu já falei, né, sobre ser mesmo epítetos, divindades diferentes, daí para complicar mais ainda, né, várias divindades têm o mesmo epíteto. No caso, Soteira, como eu disse, de Salvadora, também é um epíteto para Atenas, para Ártemis, para Temis, para Cora, né, ou Coré, que seria o nome de Perséfone antes dela ir para o submundo, de Deméter também, então todas podem ser chamadas de Soteira. Fósforos, que é aquela que traz a luz, também é um epíteto de Hecate e de Ártemis. Outro epíteto que eu lembrei agora também é de Einalia, então é do mar. Poseidon também tem esse epíteto, se eu não me engano, Afrodite também tem esse epíteto. Então, não, a gente tem o epíteto junto com o nome da divindade, mas não significa que seja também a mesma divindade, e até variando de divindade significa coisas diferentes, que nem de Enália, né? Enália, o espectro de Enália para Hecate é uma coisa, para Poseidon é outra. Então, também tem tudo isso que a gente tem que considerar. E aí a gente tem que pensar também, até a Sorita trouxe, que às vezes ela ouve as pessoas falando assim, eu só trabalho com determinados epítetos de Hecate. Então, sei lá, se eu trabalho com Soteira, né? Que é um dos epítetos até que no Covenant of Hecate as pessoas compartilham a visão de Hecate e Soteira. Mas não significa que Hecate só tem aquele aspecto de Soteira. E sim que é uma parte da mesma deusa. Então, a gente até fala, eu trabalho com fósforos, trabalho com Soteira ou Catônia. Não é que, de repente, Hecate só resume isso aquilo, e sim que é uma face ali que a gente está, como diria assim, destacando, né, de determinado ritual que a gente está fazendo, ou pedindo para Hecate, conversando com a deusa. E ela não deixa de ser uma deusa, né, Hecate, completa sempre. Então, até a Sorita deu um exemplo, que isso também acontece com a gente, né? A gente é ao mesmo tempo filho ou filha, pai, mãe, neto, amigo, e daí também tem a ver com profissão, cozinheiro. Então, não é, por exemplo, se eu falar, a Márcia é filha, né? Da minha mãe também chama Márcia, por coincidência. Então, quando eu sou filha da minha mãe, eu não deixo de ser neta da minha avó, não deixo de ser amiga de alguém, não tenho filhos, mas se eu tivesse, não deixaria de ser mãe. Então, a mesma coisa com Hecate. Quando a gente fala do epíteto, a gente não está limitando a Deus, e sim, até, na verdade, eu vejo o epíteto até como uma forma de aprofundar o nosso aprendizado sobre Hecate, ao invés de limitar, né? A gente está estudando sobre várias coisas. Eu até gosto dessa imagem que tem vários epítetos dela. Assim. Então, é bem interessante a gente conhecer todas essas faces da mesma deusa. E aí, tem uma coisa que a Sorita também falou, que chama interpretatio graeca. Estou falando que seria isso. É a forma como os nomes dos deuses em diferentes culturas são traduzidos, entre aspas. Então, um exemplo bem claro que a gente tem é de Afrodite, né, que é mais a versão grega, e aí a gente tem Vênus para os romanos, Inaná para os sumérios, Hathor para os egípcios. Então, são todas as mesmas deusas, principalmente a gente vê Afrodite e Vênus, é a mesma deusa, principalmente quando você vai ver sobre mitologia fora do paganismo, né, as pessoas explicando sobre o paganismo. Será que são mesmo a mesma deusa? É só porque elas têm as qualidades e funções parecidas, né, de questão de beleza, mais amor, mais sexo. Então, de repente, é a mesma deusa. O mesmo caso também acontece para Ártemis, né, dos gregos, e Diana. E também todos os deuses, né, Júpiter e Zeus. Então, a gente tem que tentar pensar. Às vezes, até essa imagem, se eu não me engano, é de Vênus. Só que quando a gente olha Vênus e Afrodite, é muito parecido, muito difícil da gente, uma pessoa leiga, né, distinguir qual deusa que é, mesmo também para Ártemis e Diana. Mas quem trabalha com esses deuses e tem uma vivência com eles, muitas pessoas vão falar, não, são deuses diferentes mesmo. Outros não, vão falar, são a mesma deusa. Então também entra uma questão muito da visão de cada um. Então não é diretamente traduzido, sim, a visão de outra cultura, outro povo para aquele aspecto, né? No caso de Afrodite e Vênus, da beleza, do amor e do sexo. E aí também nessa palestra, a Sorita falou um pouco sobre a sincretização de Hecate com outras deusas, que às vezes até são realmente confundidas como a mesma deusa. Então aí a gente vai começar falando um pouquinho de Isis. E aí ela trouxe um trechinho de um livro que eu achei interessante, né? Desse livro eu coloquei embaixo se vocês quiserem procurar. Isis, Eternal God of Egypt and Rome.
E aí eu traduzi, então, que ela trouxe esse trecho, eu vou ler para vocês. Magia é o maior aspecto que conecta Ísis a Hécate. Há uma estátua de bronze em Roma que mostra Hécate usando uma coroa de lua, como Ísis, encimado por flores de lótus e carregando uma tocha acesa em cada mão. A estátua é dedicada a Hécate e Serapis, por alguém que foi salvo por eles de um perigo não nomeado. Ambas, Ísis e Ártemis, são mostradas carregando uma tocha, assim como Hécate, portadora da tocha, que ilumina os segredos do submundo. Então, esse parágrafo ele mostra bastante todas as características aí que, todas não, né? Algumas características de Hécate e Ísis. E até essa imagem que está aparecendo aí, eu peguei, né, da apresentação da Sorita, que é uma representação, agora eu confundi se é de Hécate ou de Ísis. Se eu não me engano, é de Ísis. E aí vocês veem que o cabelo, tudo é bem característico mais da, do jeito que os egípcios, né, fazem as representações, mas a Isis tem 3 faces, o que não é nada comum dela aparecer, e também ela está com o polos na cabeça, que é uma característica que Hecate aparece, inclusive a Francine falou na parte 1, para quem perdeu, depois dá uma olhadinha lá no meu canal, que ela explica todos esses adereços que Hecate usa na cabeça. Então não é normal Isis aparecer assim, de repente em Roma ela apareceu. Então mostra um pouco dessa sincretização das duas deusas. E aí alguns outros aspectos, né, que Hecate e Isis aparecem em comum é que ambas, por vezes, aparecem com chifres de touro, que muitas vezes representa a lua, né, a ligação das deusas com a lua. As 3 formas segurando serpentes, espadas e tochas. Ambas têm um aspecto de ser deusa mãe, como eu falei no hino, né, de Janus da Hecate, lá Hecate é chamada de mãe dos deuses. Então, Isis também tem esse aspecto de mãe bem forte, né? Até na mitologia egípcia ela tem o filho e tudo. É a questão da magia, como eu já falei, e também a ligação de cães. Mas é interessante que Isis só é conectada com cães fora do Egito, por exemplo, em Roma. Então aí a gente fica mais desconfiado ainda de se isso realmente foi influenciado por Hecate, né? Isis chegando lá para essa cultura e as pessoas vendo essas semelhanças das duas, aí o cão também virou um animal de Isis nessa região. É bem interessante essa semelhança. Outra deusa também que aparece bastante sincretizada com Hecate é Ártemis. Então, a gente já vê que na teogonia de Exíodo, Hecate e Ártemis são primas, né? Segundo o Exíodo ali que ele conta, a teogonia, até falei também na semana passada, é o texto mais antigo que a gente tem de Hecate, do século 8, antes da Era Comum. Então, lá a gente já vê que provavelmente eles não viam Hecate e Ártemis como a mesma deusa, mas elas tinham essa proximidade. Então, por quê? Lá o Exíodo fala que Hecate é filha de Astéria e Ártemis é filha de Leto. E Astéria e Leto são irmãs, o que faz das duas primas. Inclusive, então, Hecate seria prima também de Apolo, né, o irmão de Ártemis. Todo lá tem toda a genealogia de Hecate, assim, daí se a gente for olhar realmente a genealogia inteira, assim, é uma doideira. Assim. Então, coloquei só essa parte. E aí, como que as duas deusas, então, são mais combinadas, sincretizadas? Por volta do século V antes da Era Comum. Então, faz bastante tempo, se a gente for ver, né? Sendo que a teogonia do século VIII, no século V, né? 300 anos mais ou menos depois, já começa a aparecer as duas juntas. Então, se vocês verem nessa imagem, Artemis está com um cachorro, né? Que é um animal muito icônico, realmente ligado a Hecate. Hecate, às vezes, é descrita carregando flechas também. Então, as duas deusas eles estão combinadas. Também com a tiara de lua. Então, até coloquei aqui a lua crescente, as flechas, os cães, tochas também, porque ambas trazem a luz. Até eu tinha falado antes que ambas têm o epíteto de fósforo, né, que tem a ver com isso. E aí elas também têm vários epítetos em comum. Eu acho que a Sorita até colocou alguns, porque deve ter até mais. Então, Soteira, que é salvadora, que eu já falei, Enódia, que é dos caminhos, Eleifia, que é conectada aos partos. Eleifia até, na verdade, era uma outra deusa, né? Então, vira uma coisa assim, que junta uma deusa com a outra. Perseia, né, que tem a ver com o deus Perses, pai de Hécate, pela segunda teogonia. Taropolos, se eu não me engano, Taropolos é touro, mas eu não sei se é face de touro ou rosto de touro, mas tem a ver com esse animal. Coré, né, que seria jovem. Partenos, eu não lembro que é esse epíteto.
Aí tem Fósforos, que eu já falei, e Fibe também, que eu também não lembro esse, acho que tem a ver alguma coisa com trazer a luz também. E aí a gente, né, já tem Hecate, Ártemis e também Diana, para confundir mais ainda, né? Então, até como eu citei antes, as pessoas que trabalham com Ártemis ou trabalham com Diana, fica bem claro, assim, para quem tem uma relação mais próxima, que realmente não são a mesma deusa, apesar de ter pessoas que veem, sim, como se fosse a mesma. Então, aí, se a gente falar um pouco de Hecate e Ártemis e Diana, né, a gente vê que lá no contexto romano, Diana é chamada de Trívia. E aí, às vezes, até alguns autores trazem que Trívia seria o outro nome para Hecate para os romanos. Né? E hoje, na verdade, a gente vê mais como um epíteto de Hecate. Então, Hecate Trívia, dos três caminhos. E nos papiros mágicos gregos, eu até tinha falado no comecinho, é quase impossível você distinguir entre as deusas. Então, a gente considera que como se fosse todas as deusas juntas, mas, ao mesmo tempo, não é a mesma deusa. Na verdade, o que eles faziam nos papiros? Invocava vários deuses, várias deusas, para potencializar aquele trabalho mágico. Então, não só, né, porque chamava junto, porque é a mesma deusa, sim, porque elas tinham ali alguma característica semelhante. Então, seria Diana, Perséfone, Hécate, Menes, Selene e Ártemis. E todas acabam, então, trazendo essas qualidades ali no PGM, de serem deusas celestes, lunares, mas também catônicas, né, ligadas com a Terra, e também todas ligadas com o submundo. E aí, até um fato interessante, né? Eu até fiz no ano passado um episódio no podcast falando sobre as origens do dia 13 de agosto, que hoje, principalmente no Brasil, a gente tem assim como a data mais famosa do dia de Hécate. E até algumas pessoas falam que uma data antiga, que os gregos já comemoraram. Mas, na verdade, se a gente for olhar para as origens, e essa que a Sorita trouxe é uma das opções, né? Porque eu até achei mais coisas podem explicar esse 13 de agosto, mas eu acho que a mais forte é esse do Nemoralia. Então, Nemoralia é até conhecido como um festival das tochas, e feito para Diana, celebrado lá, né, na região da Roma, se não me engano, lá também na Sicília, de agosto, do dia 13 ao dia 15, em honra à deusa Diana. Então, na verdade, o que a gente tem mais de antigo é sobre Diana e não sobre Hécate, né? Mas aí se tornou também um festival moderno a Hécate. Eu acho que, particularmente, eu acho que não tira nenhum, como diria assim, não tira o mérito, né, desse festival a Hécate, mas é só para a gente entender mesmo as origens, que na verdade surgiu por essa sincretização, e realmente tem tudo a ver, porque é o Festival das Tochas, né, eles colocam, se não me engano, velas, ou eles colocam alguma coisa com fogo nos barquinhos na água, então tem a ver com a luz, né? Interessante também, até que a Sorita também trouxe, que daí no dia 15 de agosto, eles também, hoje, né, os católicos, os cristãos, têm a Assunção da Virgem Maria. Não sei se é um feriado para eles, mas pelo menos é uma festividade. E aí também acaba trazendo Ártemis, tudo, o que todas essas deusas têm em comum é que são virgens, né? Então, Hécate, Ártemis, Diana, e daí no caso do cristianismo, a Virgem Maria. E voltando a dizer, não que sejam a mesma, mas elas têm algumas características ali em comum. Até que eu tinha mostrado de Corotrofos segurando um bebezinho, a Virgem Maria também aparece com essa qualidade de guardar as crianças, né? Tem o Dia das Crianças também. Então, essas coisas acabam, de alguma forma ou outra, se espelhando em outras culturas, em outras crenças e tudo mais. Então, é isso que eu tinha para falar dessa palestra da Sorita. No final, então, a gente vai discutir algumas questões que eu vou trazer. E agora eu vou deixar vocês, então, com a Francine para falar sobre essa palestra do Revelado e a Pesquisa. Bom, obrigada, Márcia. Obrigada, gente. Muito bom estar aqui com vocês. E eu tenho que fazer algumas observaçõezinhas sobre essa palestra do Jason Miller. Primeiro, assim, ele é um autor fantástico, super conhecido lá fora como um dos grandes autores, com vários livros relacionados a vários tipos de magia, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre a biografia dele. Mas o que foi muito interessante no simpósio é que ele escolheu não trazer efetivamente uma
palestra. Então, ele conduziu o momento dele de fala como uma conversa. Mas como eu não tenho a mesma habilidade do Jason Miller e nem a mesma eloquência, eu criei alguns PowerPoints. Então, esses PowerPoints são meus, com as imagens, erros, qualquer coisa, a responsabilidade é minha, não é do Jason, mas que vão me ajudar a trazer alguns pontos que ele trouxe durante a conversa de uma forma mais estruturada para vocês hoje. Bom, e o que é interessante sobre ele, como eu falei para vocês, ele é um autor bastante conhecido, ele tem mais de 30 anos desenvolvendo e buscando vários conhecimentos na magia em geral. Então, ele é autor de pelo menos 6 livros. Eu trouxe aqui alguns dos principais, que o mais clássico deles e o mais conhecido é esse de Protection and Reversal Magic, seria como proteção e magia reversa. Então, foi um grande best-seller, esse livro vendeu muito, mas tem vários outros interessantes, e ele ministra também cursos, ele tem uma escola, por assim dizer, com vários tipos de cursos, e os principais que ele está oferecendo agora são o Strategic Sorcery, que é tipo a bruxaria estratégia, magia estratégia, por assim dizer. Aí a gente tem a Escola Negra de São Cipriano e um curso específico sobre Hecate, que é a bruxaria de Hecate, a feitiçaria de Hecate. E é bem interessante. Então, muitas pessoas que hoje trabalham com Hecate passaram em algum momento pelos cursos dele. A gente até coloca aqui as informações, tanto do blog, onde ele compartilha de vez em quando um pouco do conhecimento dele através de postagens gratuitas, quanto do site, onde vocês podem achar informações dos livros dele para comprar, dos cursos, se vocês se interessarem em fazer. Então, todas essas informações colocadas aí. E por que é muito importante dizer isso? Porque o Jason vai ter uma abordagem muito rica que passa por vários caminhos mágicos. Então, ele foi iniciado em algumas tradições, mas como ele mesmo diz, isso não importa, passou por vários caminhos, inclusive budismo, tantrismo, ele tem uma ligação com a magia que é muito rica. E ele traz isso dentro da palestra dele, e eu acho que é justamente por isso, por ter essa vivência tão rica de tantos caminhos e de tantas tradições, que ele trouxe esse tema de palestra para a gente hoje. Por isso eu quis falar um pouquinho mais sobre ele. Bom, o que é interessante? Ele começa a palestra falando para gente que o cenário pagão internacional hoje, da onde ele está inserido, existe um racha, como que duas posições extremas que você encontra com muita frequência nos grupos, nos espaços de discussão. E, basicamente, essas duas correntes são a corrente das pessoas que, como ele diz, vão ter um fetiche de pesquisador, então, as pessoas que só fazem trabalhos e só reconhecem as experiências que são documentadas a partir de livros, a partir de pesquisa, e que fazem esse acompanhamento. Então, é o pesquisador, tudo tem que ser provado, tudo tem que ser anotado, você tem que ter fonte, ter referência. E do outro lado, a gente tem as pessoas que eu tomei a liberdade de chamar aqui de profeta, que são as pessoas que só para elas só serve a experiência pessoal delas, a meditação que elas tiveram, as informações que elas obtiveram do astral, e é como se essas duas correntes fossem extremos e tivessem sempre embates entre si. Então, o pessoal que só liga para a sua própria vivência detesta livros, fontes e ignora todas as referências quando você vai colocar, olha, talvez essa prática aqui possa ter sido pensada de uma outra forma, porque a gente tem essa fonte, e ao mesmo tempo o pessoal do livro não aceita nenhum tipo de vivência espiritual, se não for datada, confirmada, não tem validade. E aí, ele traz para a gente a pergunta mais importante, né? Que é, quem está certo dentro desse cenário? Quem está certo nesse lugar tão polarizado? E para a gente entender um pouquinho dessa resposta, eu trouxe aqui um pouco dos prós e dos contras de cada uma dessas abordagens. Então, a parte boa dessa abordagem mais relacionada ao pesquisador é que você tem, quando você vai através da pesquisa, você procura, você consegue ter um maior contato e uma maior proximidade com as fontes originais. Ou seja, quanto mais antiga a fonte que você consegue encontrar, mais próxima ela é do culto original e da ideia original sobre aquela deidade ou espírito. Então, você tem essa questão de realmente estar mais perto da origem, por assim dizer.
Também a gente tem como um grande pró é que, de certa forma, todas essas informações que chegaram para a gente sobre esses cultos, sobre essas práticas, elas, no mínimo, foram importantes o suficiente para as pessoas da época para serem preservadas. Então, alguém achou aquilo relevante o suficiente para escrever ou em um papel, ou em uma pedra, ou em um pedaço de couro, para que aquilo não se perdesse. Então, é mais provável de que aquilo tenha sido realmente utilizado, testado e aprovado antigamente. É claro que não dá para a gente falar que todo feitiço antigo foi efetivamente utilizado, mas a gente sabe que naquela época não era comum as pessoas terem acesso à escrita, então para você escrever alguma coisa, ela tinha que ser realmente importante e valiosa para você de alguma forma. Outra vantagem dessa abordagem é que ela garante que você vai ter técnicas e métodos como base. Então, não só você vai ter o feitiço, mas você vai ter uma escola de pensamento que estruturou aquelas técnicas para trabalhar de uma determinada forma com uma deidade. Então, muitas vezes, quando a gente vai ver, por exemplo, religiões estruturadas, a gente tem todo um conhecimento religioso e prático que vai se estruturando ao longo de centenas de anos até criar uma prática comum. E, ao mesmo tempo, ele garante um pouquinho menos de influência do nosso ego dentro das nossas práticas. E por que isso? Porque como a gente tem que meio que seguir uma receita de bolo, não tem muito espaço para a gente viajar porque a gente acha que a gente é especial, que a gente recebeu uma mensagem, a gente fica um pouquinho mais dentro daquilo que já foi feito pelos outros. Agora, qual que é a parte ruim da gente ir muito para essa abordagem? É que, na verdade, a gente começa a ter aquela visão de que só porque alguma coisa é antiga, ela é verdade, ou ela é uma informação de qualidade. E a gente não pode esquecer que nem todas as informações, só porque elas são velhas, elas são verdade. A gente tem uma série de trabalhos, por exemplo, que vão falar que a Terra é o centro do universo, e são super antigos, mas nem por isso eles se provam como fato. Então, a gente também tem informações não embasadas, ou experiências pessoais, ou coisas ruins que foram escritas e são antigas. Então, só isso não valida por si só aquela informação. E aí a gente cai no outro perigo do ego, que é o de querer regular a prática do outro. Então a gente fica de olho no amiguinho e fala: não, mas você não sabe nada, olha aí o que você está fazendo, você não tem embasamento nenhum, porque eu li um livro, e ele até vai falar que essa frase do eu li em um livro é extremamente perigosa, porque geralmente está associada a esses momentos em que a gente quer provar que o outro está errado e a gente está utilizando muito o nosso ego. Ao mesmo tempo, esse tipo de prática deixa pouco espaço para as experiências pessoais, com os espíritos, com as deidades, ela fica muito no que está no texto. E também, claro, com isso vai ter pouco espaço para adaptação e para flexibilidade. Então, cada vez que você vai mudar o que está no texto, você já fica tenso e pensa, e sobra pouco espaço para ser criativo, por assim dizer, muitas vezes. E aí, a gente vai ver também a questão dessa abordagem que eu chamei do profeta. Ele não dá esse nome, mas eu achei essa palavra a mais adequada, porque tem muito a ver com aquela pessoa que tem muitas revelações, muitas meditações, recebe todas as informações direto do Deus, da deusa, e não quer saber de fontes. Então, o que é interessante nessa abordagem? E isso é uma coisa muito interessante da palestra do Jason, que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, mas que faz muito sentido. Ela fala de uma linha do tempo menor. Por quê? Porque a gente está falando só sobre revelações. Então, é como se não tivesse tantos intermediários entre você e a energia e a deidade. É como brincar de telefone sem fio. Quanto mais longe você está daquela informação, mais tempo da história passou, mais gente teve contato com ela e maior pode ter sido a chance de alguém distorcer a informação original. Ao passo que, se você tem lá a sua experiência pessoal, aquilo veio direto para você, estaria, em tese, menos distorcido. Ao mesmo tempo, a gente tem uma questão que é muito interessante, que é a possibilidade de atualização dessas mensagens. Porque quando você fica lendo só a parte do livro, você só recebe as mesmas mensagens da deidade. E é estranho a gente pensar nisso, porque se a gente, como sociedade, evolui, porque as mensagens enviadas pelos espíritos ou pelas deidades não evoluiriam também. Então, quando a gente tem essa experiência pessoal, a gente tem a chance de receber mensagens atualizadas ou com informações novas, que não são as que estão necessariamente nos livros. Ao mesmo tempo, a gente tem espaço para vivência pessoal, então para colocar algo de seu, para realmente trazer essa discussão.
e maior liberdade criativa nas práticas. Então, aqui a gente tem espaço para desenvolver, pensar, remodular. Agora, qual que é o problema disso? A gente fica muito mais sujeito ao ego. E quando eu digo ego, eu não digo só, vou me sentir, ou uma questão de orgulho, mas todas essas interferências, até dos nossos medos, dos nossos preconceitos. E isso pode fazer com que a gente altere, sem perceber, essas revelações. Ou que a gente fique tão feliz ou tão orgulhoso porque a gente recebeu algum tipo de contato que a gente entende como sobrenatural, que veio direto daquilo da deidade, e a gente acaba ficando cego e acaba tentando impor isso para as outras pessoas, sabe? Como, não, mas veio direto do Deus para mim, então é verdade, todo mundo tem que acreditar nessa verdade. E é isso, é o segundo ponto que ele coloca, que seria tipo outro contra, que é entender a experiência pessoal como fato. Então é isso da gente achar que veio para mim é verdade. E a mesma questão, a gente tem o perigo de descaracterizar a própria deidade ou o culto, ou seja, a gente começa a mudar e a inovar tanto que no final a gente perde realmente aquela característica, a gente perde a essência da deidade ou do culto ou daquilo que a gente está fazendo. Ao mesmo tempo, a gente também tem o próprio perigo de práticas equivocadas na magia. A gente sabe que as famosas, não sei se posso falar aqui, cagadas mágicas, mas tudo bem, depois qualquer coisa mais se edita. Mas quando a gente realmente faz besteira e a gente acaba podendo trazer consequências negativas, seja espíritos, o efeito reverso daquele feitiço que a gente queria fazer. Então, o problema de você pegar uma prática, um sistema que não está testado, é que basicamente vai ser tentativa e erro. E nem sempre as consequências disso são fáceis de lidar. Bom, e aí eu peguei uma frase que ele coloca em um dos textos e um dos artigos do blog dele, e eu acho que vai mostrar qual é a abordagem que o Jason Miller acha que é mais interessante, então, mediante esses dois extremos. A questão é, obviamente, a gente sair do extremo e a gente ficar no meio. A gente entender que a gente precisa tanto desse contato, dessa revelação com os espíritos, com o divino, com como a gente queira chamar, e ao mesmo tempo da pesquisa, porque é quando os dois estão alinhados, quando a gente usa os dois na nossa prática, é que a gente consegue ter um melhor aproveitamento do que a gente está fazendo. Bom, e aí ele vai usar nessa palavra inteira, praticamente, um termo que em inglês seria UPG, que é Personal Unverified Gnosis, que é, tipo, eu traduzi aqui livremente como uma gnose, uma experiência de gnose pessoal não verificada. E o que isso significa? É um termo que a gente não usa muito aqui no Brasil, mas que faz muito sentido para descrever várias das nossas práticas. Na verdade, a palavra gnose vem do grego, ela significa conhecimento, e ela é muitas vezes, nos tempos modernos, usado como um sistema para descrever essas experiências de conhecimento que a gente tem, que é um conhecimento com algo superior. Então, como seria um conhecimento diferente daquele acadêmico, dos livros ou das informações que a gente ganha, ou até mesmo daquele conhecimento de experiência de vida, mas é um conhecimento que se veria de uma força, de uma energia ou de uma parte nossa mais conectada com o divino, superior de alguma maneira. E aí, não verificada, obviamente, em oposição à verificada. Então, qual que é a diferença? A gente considera como gnose verificada aquela que está testada nas tradições, seja nas tradições religiosas, nas tradições de práticas, que a gente tem livros e a gente tem afirmações. Por quê? Porque isso basicamente significa que a gente vai ter outras pessoas que fizeram aquela prática ou que tiveram aquela experiência semelhante à tua e que entenderam aquilo da mesma forma que você. Então, é como se houvesse uma validação, porque a gente tem várias pessoas entendendo aquilo da mesma forma. E a não verificada, ou que não é possível de ser verificada, é aquela que a gente faz sozinho, só tem sentido para a gente e vai ser muito difícil reproduzir isso como uma experiência ou embasar isso em contatos de outras pessoas. No final, ela meio que só serve para a gente, é uma experiência nossa. E bom, como que ele faz, então, para se relacionar com isso? Ele fala que no curso que ele dá, principalmente os cursos sobre equity, mas todos os cursos, ele começou a ver, porque o curso dele é baseado nas duas coisas, então tem ensinamento de pesquisa, mas tem também a prática
pessoal dele, que veio de experiências de gnose, que veio de informações que ele recebeu desse divino, e ele passa isso para os alunos dele. E os alunos dele também vão ter experiências com o divino próprio. E para entender e para separar, para lidar melhor com essas experiências, ele criou algumas regras. E, na verdade, é mais quase como um grande checklist para te ajudar a entender aquela experiência que você está passando. E é muito interessante como ele elabora isso, porque ele conta para gente que ele é uma pessoa que, apesar de ter uma comunicação não diria frequente, mas diria constante com o mundo espiritual, por assim dizer, ele diz que realmente experiências significativas, daquelas que vêm, que te trazem uma mensagem muito importante, ele só teve duas na vida, e uma delas foi quando ele estava morando no Tibete. Sim, ele morou no Tibete enquanto ele estava estudando o budismo e o tantrismo, e ele foi fazer uma meditação fora da cidade onde ele estava morando, porque era uma região onde as pessoas queimavam os corpos dos mortos do lado de fora da cidade. E ele foi lá, meditou, ficou meditando por 2 dias lá para entrar um pouco naquela questão do budismo, de desapego. E quando ele estava fazendo essa meditação, literalmente surgiu uma mulher vestida com um vestido de couro de açafrão. Sim, era Hecate falando com ele em meio àqueles corpos queimando e dizendo para ele: você, quando voltar para sua casa, para o seu país, vai fazer uma oferenda para mim. E ele disse: olha, desculpa, mas não, eu já estou aqui trabalhando com o budismo, eu já tenho a minha linha de trabalho, a minha religião, e isso já me dá muito trabalho, eu não dou conta, obrigada, não estou interessada agora. E ela olhou para ele e falou: você vai me fazer uma oferenda. E, tipo, fim. E, curiosamente, depois de alguns meses, ele realmente voltou para o país dele e ele resolveu que ele ia não abandonar completamente os conhecimentos dele do budismo e do tantrismo, mas que ele ia voltar a se abrir para todo o resto do conhecimento mágico e não ficar em uma única vertente. E, efetivamente, quando ele chegou, ele fez uma oferenda para Hecate, e aí começou todo o trabalho com ela que ele não conhecia. Mas, para ele entender que essa experiência foi significativa, ele realmente precisou criar um sistema que diferenciasse essa experiência de todas as outras. E é nessa linha que a gente tem essas chamadas regras e essas propostas para que a gente entenda essas experiências. E ele vai dividir em 3 conjuntos principais. Então, o primeiro dessas regras e dessas perguntas é para ajudar a gente a interpretar aquela experiência, que ele vai chamar de revelação. Então, o que aconteceu, como a gente estava se sentindo, eu vou mostrar um pouquinho mais sobre ela, porque ele diz que a gente só consegue realmente usar uma informação se a gente conseguir entender em todos os detalhes do que ela aconteceu. E isso, às vezes, é muito menos óbvio do que a gente imagina. Depois, ele vai falar que a gente precisa interpretar a pesquisa. Então, a gente precisa procurar informações, fundamentar aquilo que a gente está recebendo. E aí ele vai falar como a gente lida com essas duas esferas juntas, com a pesquisa e com a interpretação pessoal, que até então estavam separadas nas outras perguntas. E é importante a gente considerar que ele vai falar uma coisa que eu acho muito interessante, que é, ele fala que muitas vezes as pessoas têm medo ou receio de estarem manipulando as próprias experiências místicas, e aí elas vão falar coisas como: ah, mas eu nunca sei se é coisa da minha cabeça ou se realmente aconteceu. E ele diz: bom, basicamente, se você não morreu, todas as experiências que você tiver, elas vão passar por você, pela sua mente, pelo seu corpo, pelos seus sentidos, pelo ego, pelo subconsciente. Não tem como fugir. Não existe mensagem que seja neutra. E é muito importante que a gente lembre disso. Não é porque você recebeu aquela mensagem do divino que ela é necessariamente pura, não é porque você não pensou sobre isso, que os seus preconceitos, as suas dificuldades, os seus medos não estão ali dentro dessa mensagem dando forma a ela. Nada é 100% puro, porque nós somos humanos, passa pelos nossos sentidos, passa pela nossa forma. E isso não quer dizer que invalide ou que seja menos importante, mas é interessante a gente ter isso em mente, tanto para a gente saber que elas têm validade, quanto também para a gente saber que não é tudo 100% literal do que a gente recebeu diretamente do divino. E aí, nesse sentido, ele vai falar que tantas pessoas que têm revelações ou têm esses contatos, têm sonhos, têm vivências o tempo inteiro, quanto aquelas pessoas que nunca têm trabalho a fazer, porque nenhuma dos dois extremos é bom. Então, é interessante a gente. São trabalhos diferentes, ele até fala que ele vai lançar um livro no ano que vem,
E para as pessoas que têm um contato espiritual muito frequente, esse livro dele pode ajudar a como trabalhar com isso, porque você não pode achar que tudo que você recebe é relevante. Então, isso também é muito importante. Bom, e aí, quais são algumas dessas regras, por exemplo, para a gente interpretar as nossas revelações pessoais? Se a gente for olhar, a primeira pergunta e a mais óbvia é: teve alguma coisa que fez com que essa experiência acontecesse? Você fez um pedido, você estava esperando uma resposta, estava numa situação de estresse e aí isso veio? Você está acostumado ou não está acostumado a ter vivências como essa? Porque se você está acostumado e tem isso toda hora, então você vai olhar para isso para ver a relevância e a importância disso de um outro jeito. Agora, se você nunca tem, aí talvez você vá olhar com outro ar de atenção. Outra coisa interessante que eu nunca tinha pensado é para você tentar diferenciar se essa experiência ela foi mais física ou ela foi mais da sua cabeça. E não tem problema ser da nossa cabeça, gente. Muitas vezes é assim, mas para a gente entender. E uma das ideias que ele faz para a gente diferenciar é: se você mexer a cabeça, se você começar a olhar para o outro lado, a imagem que você está vendo vai com você? Então, eu comecei a olhar para a esquerda, a imagem foi para a esquerda, ou ela continua ficando parada, e eu vejo o rosto e ainda vejo ela parada naquele canto. Porque se a gente mexe o rosto e a manifestação se mexe junto com a gente, provavelmente é algo que está mais ligado à nossa projeção interna. Se ela permanece no espaço, talvez seja algo mais físico. Então, você vê quantos detalhes tem para a gente entender as nossas experiências. Ele também pergunta qual que é o seu paradigma pessoal, quais que são as suas regras pessoais para separar o que é realmente o que você está vendo e o que é imaginação, a percepção e a projeção. No fundo, todo mundo tem aqueles sinais ou aquelas experiências que fazem com que a gente ache que algo é ou não é algo sobrenatural, por assim dizer. Então, quais são essas regras? E ter isso muito claro ajuda a gente a interpretar todos esses tipos de experiências. Outra grande pergunta ótima é se essa comunicação alimenta o seu ego. Então, traz alguma informação que faça com que você se sinta muito satisfeito por você receber, ou você se sinta muito mal, tem essa relação com as suas emoções. Essa comunicação, ela pode estar relacionada a coisas que você viu, leu, experienciou recentemente. Às vezes não é no dia, na hora, às vezes a gente vê uma informação, nosso cérebro retém, e aí a gente tem aquela informação. E a pergunta mais importante de todas, se você puder, tem alguma coisa que eu possa fazer a respeito dessa informação? Ele diz que essas revelações pessoais que a gente tem, elas só são realmente válidas e interessantes quando a gente pode fazer alguma coisa com elas. Então, é uma informação que você realmente vai poder transformar em algo para sua vida? Você vai poder fazer alguma coisa a respeito sobre isso? Se não, ok, só aconteceu. Só uma informação, só veio, sem julgamentos. Mas as realmente válidas, as realmente que contam, são aquelas que você pode efetivamente transformar em uma ação, pode agregar em alguma coisa para sua vida. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a pesquisa. Alguns dos exemplos das pesquisas que, como a gente vai fazer com essas revelações pessoais, é entender se elas podem ser verificadas por meios não mágicos ou psíquicos. Então, tem como você tentar verificar essa informação que você recebeu? Tem livro, tem fonte, tem religiões trabalhando com isso, tem alguma evidência histórica para você ir procurar? A outra coisa é se existem coincidências ou sincronicidades, porque às vezes a pesquisa não vai te trazer exatamente a experiência igual à sua, mas tem elementos ali o suficiente para serem familiares, para você pensar que talvez possa ter algum tipo de relação entre o que você encontra na história. E aí também vem a outra pergunta importante. Isso que você encontrou, ele está de acordo com o que a gente conhece da história ou ele está completamente de desacordo com uma informação nova? E quais são os pontos de atenção que ele traz? Então, a gente não pode esperar que a revelação esteja diretamente alinhada com a história, e por dois motivos principais. Primeiro, muitas vezes as entidades espirituais, elas se comunicam com a gente através de uma forma um pouco mais poética e não tão factual. Então, às vezes, uma informação que a gente recebe de uma deidade pode ser uma metáfora, pode ser um jeito da deidade tentar explicar para a gente alguma coisa e não ser
compreendida ao pé da letra. E, ao mesmo tempo, a gente tem que levar em conta também que a história está sempre mudando. É uma ciência que cada hora descobre mais informações, muda as nossas imagens. Então, a gente também não pode nem desmerecer a história, tentando mudar ela para nossa informação, e, ao mesmo tempo, nem desmerecer a nossa revelação, tentando fazer com que ela encaixe na história. Às vezes, a sua revelação, só porque ela não bate com a história, não quer dizer que ela seja falsa. Pode ser que um dia a história venha a confirmar aquilo. Só que dizer que hoje você entende que não tem a confirmação e você fala, ok, apenas aconteceu. E aí ele cita na palestra uma frase do Neil Gaiman, que eu também traduzi livremente, que é: as coisas não precisam ter acontecido para serem verdadeiras. Ou seja, mesmo que a revelação que você receba não seja um fato, não tenha uma série de comprovações históricas ou tenha acontecido principalmente na sua mente, ela ainda pode ter valor para você. No final das contas, ela aconteceu. A única questão é que a gente tem que entender a diferença disso para um fato histórico, uma verdade, uma revelação, um sistema mais clássico de não, isso é fato, a gente vai ensinar isso para todo mundo e essa é a regra. Bom, e aí a gente chega na parte mais difícil, que é o equilíbrio entre as duas, entre a pesquisa e entre a revelação. E o que ele sugere? Primeiro, para a gente sempre lembrar que uma não é melhor do que a outra e que uma não substitui a outra. Então, você não pode confiar toda a sua prática em revelação e nem confiar toda a sua prática em pesquisa. Elas têm lugares e espaços separados e elas têm que ficar separadas. Quando a gente tenta sobrepor uma a outra ou a gente tenta misturar, geralmente dá errado. E quando eu estou falando de tentar misturar, é realmente colocar uma no lugar da outra. Não tem problema, é até aconselhável que você tenha as duas na sua prática. Mas lembrando de que a sua experiência pessoal é uma coisa e a pesquisa, a informação histórica é outra. Você pode usar os dois na sua prática pessoal, mas quando você for falar para outra pessoa, quando você for comentar com alguém, sempre separe. Isso é meu, isso é histórico. E é também muito. E aí ele vai falar, que a gente já tinha citado, da revelação ter essa vantagem de ser nova e de ser adaptada para o nosso tempo, para o nosso lugar, para outra vida. E aqui as vantagens, acho que eu já falei disso, a gente pode pular esse slide. E o que ele vai falar também, que é muito interessante, é que quando essas duas coisas coincidem, quando você tem uma revelação, uma experiência pessoal e você encontra uma base histórica para essa parte da revelação, tipo, legal, comemore, isso é ótimo, geralmente traz alguns sinais de você ter tido uma revelação significativa, mas não leve isso muito a sério. No sentido de não leve isso muito a sério, quer dizer, pratique, use aquilo para você, viva a sua experiência, mas não acredite que a revelação é 100% perfeita e do jeito que foi passado para você é o certo, e que você tem que passar isso para os outros, e ao mesmo tempo, se tem alguma parte da revelação que não está casando bem com a informação que você tem, também não falar, ah, não, então isso aqui é inválido, vou usar só o que está ligado à pesquisa. Não, mantenha as coisas separadas. E aí, ele vai trazer uma informação importante, que às vezes você bater com a pesquisa, sua experiência pessoal, não é só buscando confirmar ela. Saber o que rejeitar também é muito importante. Então, a gente tem que levar em conta, por exemplo, que se esses espíritos, se essas entidades trouxerem uma informação para você que veio muito diferente de tudo que você conhece, da sua prática, de tudo que você acredita, tome cuidado, porque às vezes a gente precisa de mais confirmação antes de tentar alguma coisa completamente nova e que pode trazer consequências negativas para a gente, para nossa vida. E ele até vai falar que, assim, se for realmente para você fazer isso, se for uma coisa que os deuses ou os espíritos esperam de você, não se preocupem, eles vão insistir. Então você tem todo o direito de receber a mensagem, esperar um tempo, pensar sobre isso, pesquisar e falar, acho que não. Se for realmente para você fazer, você vai ter outras confirmações e isso vai acontecer e o espiritual vai te levar até lá. E aí ele vai dizer que é uma pessoa sábia, principalmente um feiticeiro ou um praticante de magia sábio, vai usar as duas coisas, fazendo com que elas se
interalimentem. Então, por assim dizer, você vai começar com a pesquisa, você vai saber a base, aí dessa base você vai trabalhar com a sua experiência pessoal, e dessa experiência vai vir novas informações que você vai confirmar com a pesquisa de novo, e assim você vai montando, alimentando, enriquecendo a sua prática. E aí, ele fala muito sobre os tipos de pessoa em uma expressão em inglês que basicamente seria que existem pessoas que são pessoas que se comunicam com conhecimento através da cabeça, pessoas que se comunicam com conhecimento através das mãos e pessoas que se comunicam com conhecimento através do coração. Por isso eu escolhi essas três imagens dessas três deidades específicas que trazem muito bem esse significado. As pessoas que lidam com as revelações com a cabeça são aquelas que, quando chega a informação, a primeira coisa que elas querem saber é como. Por quê? Como aquilo funciona? Por que eu estou recebendo? Nossa, o que é isso? Então, o que me interessa saber é como o mundo funciona, como o universo é organizado, como tal prática de magia funciona. As pessoas que lidam com as mãos são aquelas pessoas que elas querem saber como elas usam. Então, mais importante para elas do que como funciona, todo o conhecimento teórico por trás, é como ela pode utilizar esse conhecimento, o que ela pode fazer com isso como uma ferramenta. E as pessoas que são mais levadas pelo coração, o que elas querem entender dessas revelações é como aquilo faz elas se sentirem, o que aquilo traz de experiência emocional e de crescimento para elas. E o que ele vai falar para a gente tomar cuidado é, principalmente, a gente tomar cuidado com as abordagens que são aquelas da cabeça, que tentam fazer com que a gente explique como algo funcionou, porque são essas que geralmente levam a gente para o engano, seja o engano de achar que a nossa experiência é inválida, porque não tem um sentido racional, seja o engano de achar que a explicação que a gente recebeu de, por exemplo, como a chuva funciona, é a explicação certa e que vai dizer que a chuva é daquele jeito, porque eu recebi uma revelação e é assim que ela é formada, independente do que diz a química. A parte do como utilizar e da emoção, de como aquilo faz sentir, ele diz que vão ser os dois aspectos mais importantes para um praticante de magia. Porque, como praticante de magia, a gente quer saber como utilizar aquilo, como trazer aquele conhecimento à vida, como aplicar aquilo às nossas práticas. E isso vem diretamente a como isso faz com que a gente se sinta, até um pouco de intuição aí, de pegar essa energia, de ver o que a gente sentiu, se aquilo faz sentido ou não para a gente. Então, muito cuidado quando a gente tenta encarar essas revelações com um lado da cabeça, por assim dizer. E aqui eu trouxe uma brincadeira para vocês. Quando eu mostro essa imagem aí em preto, que aparece só uma silhueta no fundo da apresentação, se vocês puderem escrever no chat rapidinho, vocês acham que essa imagem é uma imagem boa ou é uma imagem assustadora? Na verdade, gente, essas é uma das imagens que mais me assustava quando eu era criança, porque o reflexo do alienígena no filme Sinais na TV. Então, para mim, era uma coisa assim assustadora demais essa figura aparecendo. Mas você viu como a gente tem várias interpretações sobre o que é. Pode passar a próxima, Lucas. E essa, vocês acham que é uma imagem boa, tranquila? O que vocês entendem? Mas a realidade é que muitos de vocês já sacaram. Pode clicar aí, Lucas. Na verdade, é exatamente como vocês falaram. É, tanto faz. Em ambos os casos, a gente está falando de reflexos. Nada do que está aí, seja o alienígena ou seja essa imagem que parece as ondas do mar, elas são verdadeiras. Elas são apenas reflexos. O como a gente interpreta um reflexo é uma outra questão. E ele vai dizer que quando a gente passa por essas experiências pessoais, a gente tem que ter essa abordagem do espelho. Não cabe a gente acreditar ou não acreditar. Na verdade, ele fala que a gente tem que se libertar dessa ideia de que toda vez que a gente tem uma experiência, a gente tem que tentar dizer se a experiência foi verdadeira ou se ela foi falsa. Isso não importa. A experiência simplesmente aconteceu. Então, independente do que você viu, de ser super legal, das pessoas acharem que é ótimo, que faz todo sentido com a deusa que vocês estão trabalhando, ou das pessoas acharem que tipo, é horrível e não traz informação nenhuma, tanto faz. A única coisa é que aquela experiência aconteceu.
Então, e ele diz que a gente precisa realmente se libertar de sempre ficar tentando buscar esse julgamento. É por isso que o julgamento vai ser depois da experiência e completamente pessoal. Ele vai até dizer que muitas das pessoas que dizem que não conseguem ter conexões, seja experiências espirituais ou tudo mais, elas não conseguem, porque quando elas começam a ter uma experiência, elas começam a ver ou sentir alguma coisa, já vem a chavinha que fala, não, isso é coisa da minha cabeça, é porque a porta estava aberta, é porque isso, é porque aquilo aconteceu. E ele fala que não é isso que a gente tem que fazer. Quando a experiência está acontecendo, a gente tem que se entregar assim totalmente a ela, aproveitar aquele momento como se nós fôssemos as pessoas mais crentes possíveis. Mas assim que acabou, a gente tem que adotar um olhar cético. Aí, depois que a experiência passou, a gente vai ter que fazer todas essas perguntas. Ah, será que podia ser a porta aberta? Será que era alguma coisa que estava na minha cabeça? Será que isso é algo significativo que eu posso fazer? Será que isso teve uma manifestação física? Explicar com todos os detalhes possíveis. E aí sim, se fazer todas as perguntas de um olhar cético. E o que as pessoas erram é que elas sempre erram esses momentos. Então, quem é cético vai ser cético durante a experiência, e as pessoas que têm uma tendência a acreditarem em todas as formas de conexão com o qual elas têm com o espiritual vão acabar a experiência super crédulas. Já não, nossa, agora isso aqui fez todo sentido para mim, é um chamado, é um sinal, é um negócio super interessante, e acabam não se fazendo essas perguntas para realmente ver se aquilo foi tão interessante ou não. Às vezes é só uma experiência estranha que aconteceu, sabe? Só aconteceu. E tá tudo bem. A gente vai ter essa série de experiências ao longo da vida. A Terra ainda tem uma série de mistérios, a gente está conectada a uma série de energias, e nem tudo precisa ter um significado, ou precisa ser de verdade, ou precisa ser de mentira. Você sentiu aquilo? Aquilo aconteceu. Mas ter acontecido não significa que você deva fazer nada a respeito, que você deva estruturar um sistema de crenças por causa disso. Foi só uma experiência. E aí sim, nós somos o espelho. A gente apenas reflete o que a gente viu, sem traçar julgamentos de valores sobre isso. E aí ele vai falar muito sobre isso, que era a frase que eu estava usando, que é dele, então apenas aconteceu. E também ele vai falar muito sobre essa questão de que se a gente conseguir o que vai realmente definir e validar a importância da experiência que a gente teve, é como a gente consegue utilizar aquilo. Se a gente receber essa informação e a gente conseguir utilizar na nossa vida e for comprovado com a pesquisa, dá tudo certo, ótimo. Mas se não for também, tudo bem. E o mais importante sobre isso é a gente ser transparente. Ele fala que quando ele vai dar o curso dele, o que ele faz questão de deixar claro para os alunos dele, que partes do curso são pesquisa histórica e que partes são um sistema mágico que ele recebeu, e ele faz questão de dizer como ele recebeu, se foi em meditação, se foi em sonho, como aquilo chegou, como ele lidou com essa informação, para que as pessoas que estão trabalhando com ele possam optar se elas vão seguir aquilo, se elas vão se relacionar com aquela experiência dele ou não. E outras pessoas, dar direitos à escolha das pessoas. E algumas pessoas escolhem, mesmo sabendo que é uma experiência pessoal dele, praticar aquilo também, e muitas vezes acaba descobrindo que funciona para elas também. Ou seja, mais legal que com o tempo, e isso se mostrando efetivo, pode até virar uma experiência gnóstica pessoal verificada. Mas isso, lógico, demanda de tempo, de várias pessoas testando, não só um grupo de 10, 20 naquele momento, mas é assim que as tradições começam. E é importante a gente ter essas experiências, mas é importante a gente ser transparente sobre isso e aceitar quando as coisas apenas aconteceram. Então, desculpa se essa palestra ficou um pouco pesada, um pouco repetitiva, mas eu acho esses argumentos muito importantes e a gente realmente precisa começar a ter essa abordagem e esse olhar um pouco mais cuidadoso com as nossas experiências pessoais, por respeito a elas, por respeito às deidades e por respeito à pesquisa. Tarde. Bom, hoje eu vou introduzir para vocês a primeira palestra, que é Seguindo as Tochas dela. Bom, essa palestra ela foi preparada pela Cristina Moraiti e ela tem como intuito apresentar um projeto que ela, como Thought Builder no Covenant of Fact, está desenvolvendo para poder expandir, né, o conhecimento dentro do público sobre as peças de Hecate espalhadas aí pelo mundo, tá bom? Bom,
o que vai compreender esse projeto dela, tá? Ela começou a fazer pesquisas e viagens, e é o que ela começou a perceber? Que tinha muita, no geral, a gente tinha uma dificuldade muito grande para fazer o quê? Encontrar essas peças remanescentes, né, do culto a Hecate antigo, preservadas de forma que seja acessível a todos. Então, ela tomando isso como uma problemática para ser resolvida, ela foi e começou a fazer o quê? Buscar em acervos públicos e até em acervos particulares de alguns colecionadores peças que têm essa conexão com Hecate e que poderiam auxiliar de alguma forma os devotos modernos na pesquisa e na expansão do conhecimento e a gente poder conhecer essas peças, né, que às vezes estão escondidas aí pelo mundo, tá bom? Atualmente, ela vai ter aí 131 peças catalogadas, tá? E essas 131 peças vão estar distribuídas pelo mundo, mas o que a gente vai encontrar principalmente naquela região da Europa, alguma parte nos Estados Unidos, na questão de Nova York, isso aquilo, depois eu vou mostrar uma imagem para vocês, para ter uma melhor noção de onde que estão. E qual que é a ideia dela? Ela vai montar esse catálogo junto a um desses links do Google Maps, para que quando, por exemplo, a gente decidir um dia viajar, né? A gente tiver umas férias e conhecer todos esses pontos turísticos e a gente poder também ir efetivamente nesses locais, mas já sabendo onde estão. E também para aqueles que não podem fazer isso, pesquisarem dentro das suas casas essas imagens, poder observar isso daí com uma melhor clareza de que essa informação é realmente ligada com o Hecate, tá? Como que ela está trabalhando para ter o desenvolvimento desse projeto, tá? Bom, ela categorizou essas peças de Hecate de uma forma que, dentro de papéis que ela estaria representando dentro daquelas representações, tá? Então, vamos encontrar ela aí como Própolis e companheira. Própolis, para quem não sabe, é líder, tá? Ela seria essa função de como líder. Titã ao lado de Zeus, que seria nas participações dela junto na luta dos titãs, né? Essas representações. Tríodes e Triforme, que seria essa representação dela em três corpos, com três cabeças, né? É a visão que a gente acaba encontrando mais por aí. Mãe de monstros e Deus, protetora de mães e de crianças, que foram aquelas imagens que até a Márcia mostrou pra gente, dela segurando uma criança, isso, aquilo. Bom, ferramentas, sacerdócio e animais sagrados, que eu achei esse muito interessante, porque ela vai trazer algumas imagens, alguns itens que esses sacerdotes, né, usavam no passado no culto a Hecate, então seriam ferramentas bem exclusivas para o culto de Hecate. A visão dela como deusa da bruxaria, ela nessa visão vai ser essa conexão que a gente tem com uma visão mais moderna, algumas estátuas, alguma ligação para a gente poder ver esse aspecto dela também. E os templos, né? Que aí a gente vai ter alguns templos específicos ali, como Lagina, e ela vai catalogando todas essas informações para a gente. Tá? Eu vou trazer um panorama de como o projeto está, porque ele não está concluído ainda, tá? Então, assim, ela está sempre alimentando, mas ele basicamente está desta forma aqui. Esse mapa é um mapa que ela apresentou durante essa abertura sobre esse projeto que ela está fazendo. E aqui a gente pode ver, né? Tem algumas peças em Nova York, temos algumas peças, muitas peças aqui na Europa, e algumas aqui mais para cima, que eu esqueci, próximo à Rússia, se eu não me engano ali, tá, gente? Porque minha geografia às vezes pode se perder. Bom, basicamente essa palestra agora, eu só ia trazer essas informações para vocês terem conhecimento que esse projeto está sendo desenvolvido, tá? E que assim, provavelmente logo menos serão disponibilizados esses links melhores para a gente poder fazer esse acesso. Aí qualquer coisa eu vou depois dar uma olhadinha com mais calma e qualquer coisa eu disponibilizo até para Márcia para a gente ver se a gente consegue colocar junto nos links para a gente poder fazer essa pesquisa depois. Tá bom, gente? Bom, agora vamos para a segunda palestra. Bom, essa daqui é uma palestra que ela foi ministrada pelo George Michev e ela teve o nome de Os Mistérios de Hecate dos Balcãs. Bom, para quem não conhece o George Michev, tá? Ele é um búlgaro e ele, assim, ele tem uma vida dedicada a pesquisas sobre a cultura antiga na região do Mediterrâneo. E ele é autor de livros também. Bom,
ele tem um PhD na cultura tradicional da Bulgária como uma fonte de acesso à magia do sudeste da Europa. E ele tem um livro publicado chamado Magia da Trácia, no passado e no presente. Bom, obviamente, nós vemos que ele tem um currículo acadêmico, mas ele também traz uma coisa que é muito legal, porque além dele ser um grande acadêmico dentro desse tema, ele vai também ter esse aspecto de praticante. Ele possui um templo em que ele, baseado nos estudos dele que ele desenvolveu, ele construiu, e até no final a gente vai fazer uma brincadeirinha para com vocês aqui, mas que ele pratica todas essas informações, ele aplica todas essas informações no dia a dia dele como sacerdote nesse tempo, tá bom? Vamos iniciar então agora a questão sobre os Balcãs. Bom, quando a gente fala aqui, a gente vai falar sobre a região da Península Balcânica. Bom, qual que é essa região? Essa é uma região que vai compreender o sudeste da Europa. Então, assim, hoje nós temos essa divisão bem clara, e aqui seria toda essa região azul aqui, que vai ser compreendida, vai ser constituída aí pela Albânia, a Bósnia e Herzegovina, a Bulgária, a Grécia, a Macedônia do Norte, o Montenegro, né, Sérvia, a atual auto-intitulada dependente Kosovo e a Trácia, que seria uma parte da Turquia. Bom, só que no passado a gente já não vai ter isso tão claro. Então aqui a gente vai ter, dentro dessa área azul, tem essa nébula amarelinha mais clara, que seria a região que no passado compreenderia a união dessas culturas de forma geral. E essa união dessas culturas traz, assim, uma problemática, porque assim, a gente vai ver que tem uma troca devido à colonização dos gregos nessa região de muita informação. Então a gente vai ter gregos, até uma parte dos romanos e os próprios traços, que seriam o povo nativo daquela região, convivendo junto. E aí vai começar a confusão toda. Mas assim, o Jorge Michef vai trabalhar para tentar elucidar um pouco desses mistérios. Bom, nesse primeiro momento, eu vou apresentar para vocês Júlia, a sacerdotisa de Hecate. Bom, quem é Júlia, né? Bom, a Júlia, é uma sacerdotisa de Hecate antiga, em que ela, após a sua morte, ela recebeu uma pilastra que fala sobre a vida dela, tá? Em que ela se dedicava ao culto a Hecate. Aí vocês falam, tudo bem, mas e qual que é o importante disso? Bom, isso é importante porque vai trazer uma informação a mais, ou seja, que nessa região existiam sacerdotes ou sacerdotisas específicas para o culto de Hecate. Então, isso já traz uma informação que, assim, para a gente, será que a gente fica assim às vezes, né? Nossa, mas será que o pessoal gostava tanto assim de Hecate no passado? Sim, e aqui vou trazer mais informações depois que eu ler isso daqui para vocês, esse pequeno trechinho que ele coloca na apresentação. Bom, eu, é, a deusa Hecate, me deita aqui, como vocês podem ver. Mais cedo era mortal, agora, como deusa, sou imortal e jovem para sempre. Eu, Júlia, filha do general Níquias, nativa da cidade de Messêmbria. O nome vem de Melsa Embria. E essa rocha, né, essa pedra, comemora os anos em que vivi. Bom, então aqui a gente já tem muita informação, porque, vamos lá, quando a gente começa a entender um pouco sobre essa região em que esse, esse túmulo ficava, de Júlia, a gente vai começar que é em Nessebar, que essa seria essa cidade atual, e ela ficaria onde que eles chamam de Pérola do Mar Negro. Seria uma cidade costeira em que a gente vai ter muitas partes, muitos hotéis de veraneio. Então, é uma região muito bonita. Então, assim, existia uma colônia grega nessa região. Essa colônia grega, a gente tem que entender que assim, era muito complicado no passado a gente ter manter esse poder, porque a gente não tinha um e-mail, por exemplo. Eu vou mandar o e-mail lá pro órgão na outra colônia para ele poder. Então, assim, as informações demoravam para poder chegar de um lugar para o outro. Então, cada colônia era muito independente. Então, a gente vai ver aqui que dentro de uma colônia grega, numa região do povo trácio,
nós vamos ter uma moça chamada, uma sacerdotisa chamada Júlia. Então, Júlia é o nome de origem grego. Então, a gente já vê a confusão. Júlia, de origem, que com nome grego, com nome romano, numa cidade, uma colônia grega, de origem trácia. Então, assim, a gente vê que aí a gente tem uma união de culturas. E é exatamente isso que ele fala. Ele vai trazer essas informações a partir desses pontos de tangíveis entre as culturas, tá? Uma coisa que é muito interessante aqui é que a gente lê: eu, a deusa Hecate, me deito aqui. Como vocês podem ver. Jovem, eu era mortal e agora sou deusa. Então, o que que isso quer dizer? Que essas sacerdotisas de Hecate nessa cidade, após a sua morte, elas se tornavam deusas. Mas calma, será que elas se tornavam uma nova deusa? Não. Elas se tornavam a deusa que elas cultuavam. Então é como se fosse assim: elas se uniam nessa egrégora energética. Então a gente já tem um fato muito interessante. Então, que talvez uma visão da pós-morte para esses sacerdotes seria a união dos deuses depois que eles partissem. Tá bom? E aqui a gente vê na pilastra aqui, que tem imagens dela realizando alguns cultos, né, rituais, e abaixo ela aqui acompanhando, como se pode ver, talvez uma procissão com tochas, cachorros acompanhando. Isso já evidencia que ela é uma sacerdotisa exclusivamente para Hecate. Bom, e o último fato que vai conectar com a próxima informação que eu vou trazer para vocês é a posição na sociedade que ela ocupava. Porque assim, quando a gente vê aqui que ela é filha do general de Níquias, então assim, ela não era qualquer pessoa. Ela é uma pessoa que dentro dessa colônia, ela tinha um poder diferenciado. E isso vai mostrar que Hecate tinha uma ligação com o Estado daquela região de uma forma geral. E aí eu vou trazer uma informação mais legal para vocês. Bom, aqui a gente vai ter duas imagens, tá? E nessas imagens, elas são, perdão, da cidade da costeira, cidade costeira da Ucrânia, próxima ao Mar Negro. E ela é a cidade de Odessa. E por que que essas imagens são importantes? Porque elas trazem uma visão única, que seria no caso a direita, ela traz a visão de Hecate, fósforos, segurando de um corpo só, junto a um cachorro, e ali você vê essa visão dela como portadora da tocha, da carregadora da luz, e a gente vai para o outro lado. Só que essas, eh, essas imagens dela possuem inscrições com, de formas que dentro desses túmulos estavam iguais. Então, ou seja, elas vão fazer o quê? Uma conexão entre um templo e outro. Então, dentro dessa região da, da Península ali Balcânica, a gente vai encontrar muitas conexões entre essas colônias e em posição de importância, tá? Bom, e aí eu vou trazer uma última informação você lembra que eu comentei com você que Júlia, ela tinha um grande poder dentro do Estado? Então, Hecate também, como Fósforos, era vista como aquela que estava próxima para manter o poder da realeza naquele momento. Aí vocês falaram assim, mas como assim? Bom, muitas culturas, de uma forma geral, tá, se conectam a esse poder dos deuses, para quê? Para enaltecer a sua origem nobre, como filhos de deuses, pessoas que estão aqui devidamente empoderadas para aquela região. Então, Hecate era uma deusa que era utilizada como validação nesse período. Então, assim, até nesse sentido, é que na Grécia ela vai aparecer com alguns destaques, com defensores, aquilo, mas aqui não, ela entra como se fosse uma validadora do poder dentro dessa região. Então, Hecate, na região da Trácia ali, do pessoal da região, perdão, balcânica, ela vai ter um poder muito grande. E aí eu vou continuar para vocês, trazendo mais uma informação. É legal porque, assim, a Márcia comentou sobre esse Hecate Corotrophos lá na apresentação dela, falando dessa estátua. E realmente, existe apenas uma estátua sobre esse epíteto, que seria essa daqui, que está quebrada. Porém, aí até o o Michef, ele fala sobre isso, que não, mas que existem outras representações que são em formas de plaquetas de pedra, que mostram Hecate claramente, porque aqui a gente vê
a deusa segurando um bebê com o cachorro, e na outra imagem, na minha esquerda, que deve ser a direita de vocês, a gente vê Hecate com uma criança no colo, de corpo inteiro, completo, um cachorro, e ainda ela está segurando algo que pode ser uma tocha. Então a gente vai ter essa conexão com esse epíteto, talvez com uma origem nessa região, como parteira, enfermeira das crianças. Então, assim, isso conecta evidências da origem de Hecate nessa região, tá? Até vocês vão entender depois certinho, porque assim, a gente vai falar sobre muitos aspectos da deusa, mas a Sorita e o George, eles fazem um comentário no finalzinho que eu achei muito interessante sobre essa parte de Hecate como Corotrofos, que eles falam, a multifuncionalidade da deusa Hecate no passado é um fato. Então isso, a gente pode ter várias dúvidas sobre a Hecate, sobre a origem, isso, aquilo, mas que ela é multifuncional e que sabia se adaptar muito bem a qualquer região, isso a gente não pode ter nenhum tipo de dúvida. Vamos lá. Essa daqui seria mais uma das representações que a gente vai encontrar de Hecate nessa região, e ela é bem interessante, porque ela é uma forma bem regional da Trácia, que fica na região dos povos Trás, perdão, na Bulgária. Porque a gente vai encontrar essa imagem de Hecate, essa mais próxima ao texto, em que ela está ao lado de Hermes, claramente. Então, assim, a gente sabe que nessa região existia um culto entre os dois, que não tem muita informação, mas que ele existia. E a gente, outro lado, a gente vai ter uma imagem de uma deusa em conjunto com Hermes. Aí fica a dúvida, porque o Michel até comenta, ele acredita que essa deusa seja Bendis, mas que pode ser Hecate também, porque ambas tinham características muito interessantes juntas nessa região. Tá? Quem era Bendis? Bendis era uma deusa lunar da Trácia. E uma das características as características que a população, de uma forma geral, buscava com essa deusa era que ela oferecia evidência, magia e proteção àqueles que a procuravam. Isso não sou um pouco familiar para vocês em relação a Hecate, né? Porque a gente vê muita questão de conexões com a Lua, por sincretizações, com a questão da magia e principalmente a proteção daqueles que a procuram. Então a gente até falou isso nas primeiras palestras de Joia Mágica sobre isso como sendo uma das características principais de Hecate dentro desse contexto, tá? Então assim, ele deixa isso no ar assim. Seriam algum dos aspectos de Hecate derivados de bens? Ou o contrário aconteceu? Quem foi que transformou quem? Então, isso é uma coisa que seria interessante de pensar. Será que Hecate influenciou essas características para Bens ou Bens passou essas características para Hecate? Então, assim, fica mais uma ideia aí para a gente poder ter uma base de estudo para se a gente for fazer, quero ter um culto com Hecate um pouco mais antigo, com alguns fundamentos diferentes aqui. Bom, para o próximo. Hecate, aqui vamos lá. O que aconteceu? A gente está falando de coisas que já. Eu passei fatos para vocês que são comprovados, que ele tem uma noção, que ele consegue passar para vocês essas informações de forma clara, no sentido de tipo. Eu tenho como inscrições que conectam isso com isso, eu tenho textos que vão conectar isso com isso, e aí ele consegue trabalhar com isso. E aí ele vai entrando nesse culto um pouco mais regional, que ele usa até como base no culto pessoal dele, tá bom, gente? Então vamos lá. A gente vê duas imagens aqui, que são de Hecate, e Hecate está como se fosse numa entrada de uma caverna. E essa caverna, a gente vê que o rosto dela não possui nenhuma angulação, alguma coisa que comprove que seja um rosto. Então ele compreende que isso seja um véu cobrindo o seu rosto. E nisso, ele vai até citar uma questão sobre o hino homérico a Deméter, que ele fala, Hecate with the bright headband who heard from her cave. Então, ou seja, com o adorno brilhoso, ela escutou da caverna. Para quem não conhece esse hino, eu vou passar por cima para vocês, tá? Que seria a parte em que Hecate escuta no rápido de Perséfone a questão de que Hecate escutou algo, mas ela não sabia de onde veio. E aí o que aconteceu? Ela chega na Deméter e fala, Deméter, eu não quero falar nada não, mas fala com Hélio, porque ele é o Deus Sol e ele está vendo tudo. Então, Deméter vai se consultar com o Deus Sol, e aí então ela sabe o que aconteceu. Então, a partir disso daí que ele faz essa conexão de Hecate com as cavernas, porque ela escutou da caverna.
Então, é bem legal toda essa união das informações para a gente construir esse ideal antigo. Bom, vamos para o próximo, mais um pouco sobre as culturas dos traços, né? Bom, quando a gente fala das cavernas, a gente falou ali algumas coisas que a gente tem um embasamento em relação nos hinos, isso aquilo, para poder trazer essa evidência. Só que o Bichef, ele vai trazer alguns pontos interessantes sobre a cultura dos traços. Por quê? Nos traços tem uma região que eles possuem muitas grutas, cavernas, e assim, e essas cavernas têm características bem interessantes nessas regiões. Então, assim, algumas vão ter como se fossem formas de genitálias femininas, e dentro dela, às vezes, tem como se fossem umas capelas dentro dessa, e ali poderiam representar como se fossem úteros, e essas partes femininas internas. Então, o que que ele vai fazer? Ele ele fala que os trácios, eles têm uma cultura de entender que todas essas grutas, essas regiões que têm essas entradas, vão trabalhar com uma conexão com a fertilidade do feminino. Então, é uma coisa assim que é mais antiga do que até o culto exatamente de Hecate, mas que isso já é tradicional deles, entendeu? A gente já tem, eles já tinham dentro da cultura deles essa ideia da fertilidade do feminino dentro dessas cavernas, que seria assim minha minha compreensão vendo esses aspectos de quitônios, né, que a gente vai falar sobre entradas, isso aquilo, para dentro da Terra. Bom, e o que acontecia? Dentro dessas cavernas, tá? Aconteceriam rituais secretos que para os deuses, Hecate, né? Deuses dessas regiões. E ele fala o quê? Que isso não é exatamente comprovado, mas que poderia acontecer porque existem cavernas até que possuem bifurcações que são encruzilhadas dentro delas. Então, ele mesmo realiza alguns rituais da tradição dele dentro dessas cavernas. Então, ele acredita que no passado, com certeza, poderia acontecer isso daí. Esses cultos religiosos, cultos religiosos dentro das cavernas. Bom, hum, aqui eu vou trazer para vocês uma visão diferente, porque ele vai falar sobre a conexão de Hecate com o cachorro dentro da cultura dos traços. E como que a gente vai trazer isso para vocês, tá? Porque assim, existe lá um ritual que ele é ritual órfico, mas que ele é totalmente diferente do padrão que a gente vai ter do ritual órfico, dos hinos órficos. Porque os hinos órficos são fontes que vão trazer em forma de poema, né, cantadas, e a gente vai ter ali uma coisa muito mais assim, erudita, né, uma coisa diferente do que a gente vai ter ideia do que seria um ritual. Mas assim, aqui não. Ele tem um ritual que é escrito e explicado passo a passo como você deveria fazer esses sacrifícios de animais, né? De cachorros especificamente. E aí ele vai falar assim, bom, tá, mas isso daí é citado depois até pela na Argonáutica Órfica, em que Mendeia realiza um sacrifício de cachorros. Então ele fala que talvez essas informações posteriores tenham surgido com base nesse culto da Trácia, trazendo essas informações junto para a cultura dentro de outras colônias gregas, aquilo, e constituindo isso um culto a Hecate em outras regiões. Basicamente, seria isso em relação aos hinos órficos. Esse órfica, a argonáutica órfica e esse ritual órfico. Bom, aí aqui a gente vai falar um pouco sobre uma parte que eu achei bem diferente, bem interessante, que ele vai comentar pra gente, que seria o lado sombrio de Hecate para os traços. Porque lá, é, se vocês olharem bem essas imagens que a gente viu anterior de Hecate na porta de cavernas, aquilo, a gente vai ver que aqui tem até uma imagem de Hecate que pode lembrar essa ideia das cavernas, e isso pode ser uma conexão entre Hecate e entre essas imagens de Hecate, de um culto regional, tá? Então, assim, o que que vai acontecer? Os acadêmicos, eles acreditam que
essa representação de Hecate seria uma representação mais raivosa, mais nervosa dela, que a gente poderia entender, que a gente pode ver até como primo, né? Que a gente fala tanto de outras faces, solteira, fósforos, e a gente esquece que ela tem esse lado. E ele vai trazer isso aqui de um culto local, falando que não, existia sim um lado em que eles usavam Hecate em faces um pouco mais obscuras, né, assim, de um lado mais sombrio, mas que talvez elas não tivessem tanto destaque pela função, né, exatamente. E ele deixa uma expressão que eu achei muito interessante, que vai falar sobre que ele usa isso para conectar Hecate com essa imagem, tá? Se você pedir para que ela mate alguém, dê a ela uma espada e ela lhe dará a tocha. Então ela retornará a espada coberta por sangue. Então a gente vê aqui na imagem Hecate, né, segurando uma cabeça com mais 7 cabeças ao chão e um corpo jogado. E ele vai citar esse texto conectando essa ideia. Aí vão falar assim, mas será que é Hecate mesmo? Não, não, porque Hecate é só solteira, a gente não trabalha com outra coisa. Bom, ela é realmente solteira, mas ela também tem outras faces. E aqui ele vai usar a questão da palavra como tocha, a tocha, né, para conectar essas duas deusas. Perdão, esse aspecto da deusa com ela, tá bom? Vamos para o próximo. Bom, esse daqui é é uma imagem um pouco mais complexa, porque assim, ela foi encontrado no museu de Hermesstand, que é na cidade assim, para a gente poder falar na cidade de Síbio, tá? Que fica na Transilvânia. E o que que é essa imagem? O Michef, ele coloca que essa imagem é como ela faz a relação ele faz uma relação de Hecate com o deus Sol. Então, o que acontece? Aqui, como que ele faz essa conexão de Hecate com o deus Sol? Porque quando a gente vê aqui nessa imagem que eu coloquei aqui, a maior que sobre a, a parte do peitoral dela aqui, e que ele colocou tem um pingente do sol, como se ele estivesse nascendo. Então, eles até no final, a Sorita e ele conversando, ele fala que nessa região eles tinham uma ideia de que a Terra dava a luz ao Sol para nascer. Aí fala, mas por quê? Porque quando você olhava no horizonte, você via que o Sol, na verdade, ele nascia da Terra. Eles não tinham talvez essa compreensão de o- é, ele como um ser, ou como um planeta, né, uma estrela, um ser cósmico. Então, o que acontece? Ele vai trazer essa conexão de que esse culto dessa é, deusa Hecate, né, com esse Deus Sol nessa conexão aqui. E isso é o que muitos acadêmicos usam como base para dizer que Hecate tem uma origem na Ásia Menor, tá bom? Se eu não me engano, é na Anatólia, que seria essa uma parte da Turquia, tá? Ali naquela região da Ásia Menor, tá bom, gente? E, bom, continuando um pouquinho sobre essa imagem do Deus Sol, tá? O que acontece? Bom, ela é muito grande, ela tem, assim, para o padrão das estátuas daquela região, porque ela vai ter aí, mais ou menos, se eu não me engano, 1,70 m, 1,80 m mais ou menos de altura. E por ela ter essa dimensão, eu dividi ela em duas partes. Porque aqui, ó, a primeira parte, a gente vai ver que seria essa parte superior, em que a gente vai ter esse pingente, né, esse sol nascendo no peito dela, e a gente vai para a segunda parte, que seria a parte inferior. E isso que eu acho que ele gosta muito dessa imagem, porque ele fala até que é a preferida dele. Por quê? Quando você pega essa imagem aqui, nessa parte inferior vai ter esculpido como se fossem rituais de Hecate daquela região, bem específicos. Então, assim, ele até especula que talvez essas estátuas, que seriam do templo de Artemis em Efeso e é, essa escultura de Hecate com o pingente do sol nascendo, ela esteja ali, estejam conectadas, estejam sido produzidas próximo no mesmo período. Por esse fato, delas terem essa estrutura parecida. Porque quando a gente pega a de Hecate e a de Artemis, elas em cima possuem essa face da deusa e abaixo como se fossem animais ou algum tipo de ritualística. Então, ele deixa no ar que talvez elas possam ser conectadas ou não, mas ele acredita que sim. Bom,
E dentro desses rituais que aqui a gente pode ver, a gente vê mais algumas referências que vão conectar, por exemplo, a questão do cachorro, dentro do culto de Hecate nessa região, e ele vai falando que, embora a gente veja essas simbologias todas, ele não consegue levantar mais informações sobre esse ritual específico. Mas por quê? Porque seria um sabe quando você vê uma imagem, tem várias informações, mas só aqueles que têm o acesso ao mistérios por trás dessas imagens conseguiriam executar essas danças, esses sacrifícios de forma a honrar a deusa naquele período. Mas ele fala assim que isso não perde nenhuma validade como um tesouro arqueológico para os devotos de Hecate. Tá bom? Vamos para o próximo. E aí é o que acontece? Ele vai trazendo para vamos assim, para um período mais atual, mais presente, para quando a gente está falando de 2, 3 mil anos atrás, né? Então a gente vai pulando aqui para o século XX. O que, que ele vai trazer? Falar um pouco sobre a cultura popular pessoal daquela região. Então, ele diz que tem um ritual que se chama Roselia. Eu não consegui escrever, tá, gente? Mas assim, a pronúncia que ele fala é Roselia, então eu acredito que seja não sei exatamente o que vai significar, mas ele traz esse ritual pra gente. E o que que é esse ritual, tá? Ele acontece ali na região leste da Sérvia, mais ou menos, e ele é como se fosse assim, as mulheres, elas entram em um tipo de transe, e esse transe, elas se conectam aos espíritos primordiais daquela região. E até no finalzinho da palestra, eles comentam que poderiam ser como se fossem, assim, colocando uma palavra, assim, esses espíritos femininos serão ninfas, as musas, basicamente, entendeu? Então, assim, mas o que que, quando essa senhora, né, que aqui ela está em transe, ela está buscando? Ela está acessando esses espíritos femininos antigos para poder buscar informações sobre curas, eh, sobre práticas de oráculo. Então, o que que vai acontecer? Como que está o futuro da nossa cidade, do nosso vilarejo? Como que vai ser, talvez, a colheita? Essas informações desse gênero. E, e conselhos de forma geral, para que aconteça ali uma melhoria naquela região que ela está, tá bom? Então, basicamente, seriam essas informações que eu vou trazer para vocês sobre a palestra do Jorge Michef. Mas, assim, o que que a gente tem que ter em mente, tá? O Jorge, ele é um acadêmico e ele é um praticante. Então, assim, todas as informações que eles vão trazer para a gente, ele tem uma palestra dele anterior em que ele vai mostrar esse templo que ele trabalha, que ele construiu. Então, essa palestra é para quê? Para mostrar as bases históricas que ele tem como base da cultura da região para constituir esse culto atual que ele está executando, com a questão do Deus Sol, com essas essas sincretizações, como com Bendes, aí eu trabalho junto com Hermes, a questão da, de fósforos e corotrofos, tá bom, gente? Mas basicamente seria isso, e assim, a gente tem que olhar com muito carinho todas as informações que ele traz pra gente. Quem quiser saber mais, tem um livro dele que ele publicou que vai falar sobre exatamente magias dessa região, tá bom? Muito obrigado.